somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à disciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com as bênçãos do serviço e da prece todas as brechas da alma. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos. A função é estudar, compreender e vivenciar Jesus em espírito verdadeiro. E quando falamos de Jesus, estamos falando de uma fração ou representação do Cristo de Deus. Quando tinha que ser dócil e amoroso, ele era: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, que eu sou manso e humilde de coração. Mas noutros momentos, não só com os vendilhões do templo, não só como os túmulos calhados brancos por fora e cheio de podridão por dentro, na casa de Zaqueu, mas também noutro momento: raça de víboras, até quando suportarei vocês? O texto de hoje é de Emmanuel, o livro Momentos de Reflexão, e ficou esta mensagem que calou fundo na minha própria alma. Somos todos. E são todos, eu, você, todos os seres, todas as expressões de Deus. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Qualquer indução. Quando fala todos, quando fala qualquer, não fica nada de fora. Então, cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, que podem nos induzir à mágoa, ao ressentimento e a várias outras situações sofridas, e às vezes, se tampássemos essa brechinha da alma, onde estão entrando a calúnia, a maldade, a maledicência, alguma coisa que está nos fazendo, está nos induzindo à indisciplina, à desordem. E o capítulo chama Comando, é o de número 235. E vamos estudar o segundo módulo da 10ª parte de Além dos Horizontes, com Miramês e João Nunes Maia. Conforme estamos vendo na tela, a nossa régua querer é ser. Então estamos na obra Horizontes da Vida, como eu disse, na 10ª parte, no segundo módulo, mas a abertura, a apresentação, nós vamos falar da energia aqui, éter universal ou hálito divino, baseado no horizontes da fala e horizontes da mente. Já falamos no módulo passado do prefácio da obra Horizontes da Vida, depois do capítulo Construindo Nossa Paz, o bem vem de Deus, quebrando a casca, e hoje vamos falar das ideias. As ideias têm vida, e depois que saber que essas ideias têm vida, vamos fazer a nossa terapêutica psíquica. Estamos prontos? Então vamos estudar.
Então, quando nós colocamos essa tela, apresentação, e essas mãos ofertando luz, é a nossa intenção, a luz do esclarecimento. E aproveito para fazer um esclarecimento. Todas as vezes que falarmos a vocês, eu não estou falando para a periferia de vocês, que nós chamamos da personalidade. Eu estou falando com quem está perturbando essa personalidade, ao seu inconsciente, ou ao seu subconsciente, que é responsável por mantê-la em harmonia, para o seu consciente, o íntimo dessa personalidade, e mais exatamente para a superconsciência. Então, quase toda a mensagem, se não toda a mensagem, é enviada para a superconsciência, estimulando novos propósitos. Ou um diálogo terno e amoroso e às vezes enérgico com o inconsciente, dependendo do que está acontecendo com você. Normalmente, ou via de regra, a causa da enfermidade psíquica, emocional e física está no inconsciente, está nas perturbações morais. E dependendo do socorro que nos pede, é para lá que endereçamos a mensagem. Às vezes, com a mesma energia que Jesus disse-nos. Raça de víboras, ele estava falando a este cenário. Vinde a mim todos vós que sofreis. Ele estava falando ao consciente, ao subconsciente. Eu sou a luz do mundo. Quem me vê, vê o Pai. Convidando-nos a ser igual a Ele, estava falando ao nosso superconsciente, porque a periferia não conseguiria acompanhá-lo. A superconsciência, interessando por seus ensinos, com certeza é ela que permeia o subconsciente. Subconsciente é uma fração do superconsciente, gerenciado também pelo consciente que somos nós e às vezes mais pelo inconsciente, no caso das perturbações. Então, se estivermos conversando no atendimento fraterno com alguém, nós estamos ouvindo esses 4 universos se manifestarem. Ora o consciente, ora o inconsciente, ora o subconsciente, ora o superconsciente. Dependendo, somos médiuns de uma mensagem do superconsciente para quem está nos contando a sua história. Ora, uma mensagem para o seu inconsciente. Ora para o seu subconsciente, ora para o consciente, às vezes na área da inteligência, da imaginação, do desejo, da memória, do pensamento, do sentimento, das ideias, das palavras, das atitudes. Feito esse esclarecimento, veja, Horizontes da Fala, Miramedo João Nunes Maia. Nós vivemos dentro de um oceano cósmico onde a energia aqui, também chamamos de prana, ou éter universal, também chamamos de hálito divino, interpenetra exatamente tudo. Então, nós vivemos dentro de um oceano cósmico onde a energia aqui, ou éter universal, interpenetra, vive dentro ou fora. Interpenetrar é viver dentro e fora. Tanto da menor partícula indivisível, que é o espírito como princípio inteligente, quanto das estrelas, planetas, sóis, tanto no pequeno espaço, no micro, como na imensurável vastidão do infinito, no macro. Esse hálito de Deus desprende da sua majestosa personalidade,
como o seu amor que se estende em toda a criação. Tudo o que está feito saiu de um só manjar, do hálito divino, e transformou-se em psiquismo divino, e transformou-se em éter cósmico, energia ki ou prana, ou todas as nomenclaturas, fluido cósmico, fluido universal e etc. E tudo foi feito de um único manjar. O Verbo Criador, que nasceu da luz incriada, que tornou-se matéria pulsante, hálito divino, psiquismo divino, depois espírito, éter cósmico, prana, energia ki, fluido cósmico, fluido universal, matéria mental e assim por diante. Esse hálito divino é canal de Deus expressando a sua sábia presença em toda a criação. Era por intermédio desse oceano de energia que Deus se faz presente em toda parte. Tudo que existe, existe dentro desse oceano. Esse hálito divino é canal de Deus expressando a sua sábia presença em toda a criação. O hálito divino adentra todas as formas existentes, sem que haja embaraço na sua viagem, sem que haja resistência em parte alguma, na sua função de estímulos, de gerar estímulos no íntimo de cada ser. Nada o impede. Ao deslizar no vórtice coronário, no centro coronário, na sequência ele vai perlustrar no grande reator mental, que é o centro frontal, e esse centro frontal que o transforma em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, a matéria mental, transmutando esse hálito divino em pensamentos. Então, ele vem de Deus, passa pelo nosso centro coronário, chega no centro frontal, pela nossa inteligência, poder imaginativo, desejo, memória, nós vamos transformar em matéria sutilíssima, que é a matéria mental, para gravar nela os nossos sentimentos. E gravando esses sentimentos na matéria mental, nós vamos transformar essa matéria mental, que veio do hálito divino, em pensamentos. Essa essência de vida, na ondulação que lhe é peculiar, toma composições infinitas e assim plasma, fotografa, amplia e escreve tudo o que sentimos e falamos na nossa consciência e na consciência universal. E aí, o que acharam da apresentação? Foi só para lembrar a vocês do que já falamos e para facilitar a compreensão a partir desta lição agora, que as ideias têm vida. Vamos ver se faz sentido essa introdução? Agora, a partir daqui, horizontes da vida. Não é exagero dizer que os pensamentos falam e a sua voz é como que força de Deus na direção da alma, competindo a cada uma plasmar nessa força energética os seus sentimentos mais profundos, de conformidade com o despertamento das faculdades mais salientes na sua mente, a mente ativa. Então vamos agora meditar a respeito. Então, quando falamos que os pensamentos têm vida, não é exagero, porque eles vieram do hálito divino. Então, vieram da vida pulsante em todo o cosmos. Então não é exagero dizer que os pensamentos têm vida
e falam. Porque, em realidade, eles vão transformar-se nas ideias e vão culminar-se nas palavras. Então, na sua origem, ele já tem esse processo da fala não verbalizada, como nós falamos. E a sua voz é como que força de Deus, é o hálito divino, na direção da alma, que perpassa o centro coronário, o centro frontal, para ser veículo essa matéria sensibilíssima, que nós vamos plasmar neles os nossos mais profundos sentimentos. E vai competir a cada um de nós, a cada alma, plasmar, gravar nesse hálito divino, nesse estímulo como pensamento, os nossos sentimentos. Nós vamos gravar nessa força energética, que agora é o pensamento, mas antes era o hálito divino, os nossos mais profundos sentimentos, as nossas virtudes, os nossos anseios, as nossas reais intenções. Isso está vindo da superconsciência. De conformidade com o despertamento das faculdades mais salientes, pode ser a nossa mente, que é a mente ativa. Se ela estiver acordada, a mente desperta é o eu superior. O eu superior já é o Cristo interno. Retornando, então não é exagero dizer que os pensamentos falam, porque se eles vêm de Deus, eles trazem uma mensagem. Se eles vêm como estímulos da superconsciência, eles trazem uma mensagem. Porque é a própria alma encarnando no corpo uma realidade. E a sua voz é como uma força de Deus ou do âmago do espírito na direção da alma, que é uma diminuta fração. A própria alma é um ponto de autoconsciência pura, é um pensamento personalizado ou personificado. Porque o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, conforme Allan Kardec, Livro dos Médiuns, item 76. Agora, compete a cada alma plasmar nesse pensamento que está vindo como estímulo, nessa força energética, os seus mais profundos sentimentos. Se for a consciência ativa, a mente ativa, o que ela tem de inteligência, o que ela tem de imaginação, consultando as suas memórias, o que ela tem de desejos, na transmutação dos instintos, sensações, emoções e sentimentos em novos pensamentos, para que agora ela plasme alguma coisa nos pensamentos que é a sua própria criação. Os pensamentos são energias sublimadas que Deus verte para os homens, deixando em liberdade essas forças puras para serem plasmadas nelas os sentimentos humanos. Então, mais uma vez, isso fica claro e, por isso, o objetivo da apresentação. Então, agora, os pensamentos, quer seja a nossa criação ou uma criação de Deus sendo recepcionadas por nós, são energias sublimadas que verte de Deus para os homens. Quando vem de Deus para os homens, que são as personalidades encarnadas, ou do espírito da superconsciência, que é o Deus interno, também para os homens, que somos nós, as personalidades encarnadas. E esse energismo, deixando a liberdade, essas forças puras, vindo como estímulo do espírito ou do arquiteto cósmico, e nós vamos plasmar nesses sentimentos vindo do âmago do ser ou do cosmos, os nossos sentimentos humanos. Sentimentos que tiveram origem nas emoções, que nasceram das sensações, que derivaram-se dos instintos, que nasceram da vitalidade, que nasceram da energia Kundalini até remontar à origem do psiquismo divino ou hálito divino. Os nossos pensamentos, aqui são os pensamentos divinos, que veio diretamente da fonte.
Agora, os nossos pensamentos são como sementes de vida, com V minúsculo, a propor vidas, porque ele cria novas vidas, do modo pelo qual foram criadas. Para que eu criei tais pensamentos? Então, existem os pensamentos de Deus, que são forças que vertem diretamente do Deus cósmico ou do Deus interno em nossa direção como estímulos, deixando a liberdade dessas forças puras nos obedecerem, mesmo que as perturbemos. E nós vamos plasmar nelas os nossos sentimentos humanos, que pode ser paixões instintivas ou amor incondicional. Então, isso veio do âmago do ser ou da consciência cósmica. Agora já é diferente, é a mente da alma, a nossa mente ativa. Agora os nossos pensamentos são como sementes de vida, porque nasceram dos instintos que se transformaram em sensações, que elevaram-se ao nível de sentimentos, se transformou em pensamentos. Agora é a nossa força de atração, e tudo isso que eu falei são vidas. Eu estou criando e promovendo vidas. A propor outras vidas nesse processo de ascensão, do modo para qual foram criadas. Para que eu criei esses pensamentos? No início, o homem tinha apenas instintos, a subconsciência gerenciando o perispírito e o corpo, em obediência à superconsciência, e às vezes perturbado pela inconsciência. Agora sou eu, a consciência ativa, que estou despertando os meus valores mais salientes, estão à flor da pele, e quero pensar por minha vez. Quero plasmar nas inspirações divinas, nos estímulos divinos, internos ou cósmicos, mas quero também ter o direito de criar os meus próprios pensamentos. E por isso os nossos pensamentos são essas sementes de vida, porque eles vieram da vida com V maiúsculo, mas no nosso caso, fracionado do nosso tamanho, a propor criações de outras vidas. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Matéria mental é que vai dar forma aos nossos pensamentos, todo modo para o qual foram criadas. Eu criei para ser gentil, elas precisam ser usadas para isso. Eu criei esse pensamento para ser dócil, para ser paciente, para ser compreensivo, porque eu compreendo o outro com o que eu tenho dentro de mim. Não tem outro modo. Então, a minha reação ao que o outro diz é porque eu não tenho a capacidade, a outra face, para entender que, às vezes, por intermédio do outro, o meu próprio universo pede socorro. Então, eu estou usando o outro para manifestar a mim mesmo. E, às vezes, quando o outro diz o que eu preciso ouvir, eu me melindro, eu me magoo. E é isso que mais acontece. Então, naquele dia, você liga para o outro, você pede para o outro e ele manifesta você mesmo. O seu superconsciente, com palavras dóceis, o seu inconsciente, com perturbações ou obsessões ferrenhas, porque são os obsessores internos, ou ainda perturbações no subconsciente, que às vezes eu já estou meio desorganizada e não entendo que eu estou falando comigo mesmo, o outro é apenas o medianeiro, não mais do que isso. Certamente que as ideias têm vida, por nascerem da vida. Elas flutuam em torno de quem as cria, dando-se os destinos que os sentimentos propõem. Então, certamente que as ideias têm vida porque são um amontoado de pensamentos que compõem as ideias, que vão transformar-se em palavras. Se os pensamentos falam, se eles têm vida, as ideias têm vida, por nascerem
da vida. No caso aqui, se elas têm vida, nasceram de pensamentos, quem está pensando somos nós, porque nós que somos os seres pensantes, sempre a vida com V minúsculo, porque a vida com V maiúsculo é o próprio Deus. Então elas, as ideias, flutuam em torno de quem as cria, ajudando ou desajudando, porque elas entram em conexão com todos os seres com igual teor, dando-se os destinos que os sentimentos propõem. Dependendo da mágoa, do ressentimento, do melindre, esse vai ser o destino. Se for a compreensão, a compaixão, a indulgência, o perdão, a tolerância, esse vai ser o destino que nós vamos propor para as nossas ideias. Tudo o que fazemos é pela força das ideias que criamos e emitimos. E não é isso nem aquilo, é tudo. Então, tudo, não tem isso ou aquilo, é tudo o que fazemos. Lembra, nós pensamos por nós ou expressamos outros pensamentos que não são nossos. Então, tudo o que fazemos é pela força das ideias que criamos e emitimos. Do contrário, nós podemos dizer, como Jesus o disse: não sou eu quem faço as obras. O Pai as realiza através de mim. Ou seja, o Cristo se manifestando por intermédio de Jesus e fazendo as obras. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. O Pai de Jesus é o Cristo, governador supremo do planeta Terra. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai, cuidando da gerência no contexto onde se encontrava. E quando era ele, um outro comportamento. Era a personalidade somente, Jesus. Mas quando ele manifestava o Cristo, ou nós, quando nós manifestamos a nossa superconsciência, é virtude pura. Quando nós manifestamos a superconsciência do outro, vai depender do tamanho evolutivo do outro. Quando nós manifestamos a nossa inconsciência, vai depender do tamanho do abismo que temos em nós. E se for a consciência do outro, idem, o tamanho que ele tem no seu universo. Se é a minha subconsciência, vai depender do quanto de equilíbrio, de harmonia que eu tenho no meu universo. Se traduz em saúde. Ou o quanto do subconsciente do outro. Ou o quanto de consciente, de consciência e mente ativas que eu já possuo, da minha inteligência, o meu poder imaginativo, minhas memórias, meus desejos, os pensamentos que eu crio, os sentimentos que eu edifico, as ideias que eu estou construindo, as palavras que eu estou delineando, as atitudes. Assim é a lei. Constrói o teu templo de luz na pureza das ideias, que elas são sementes e onde forem depositadas, nascerão com a responsabilidade quem as plantou. Então, as próprias ideias que estão grafadas nos cobram a postura na própria leitura. Como se dissesse, você está me deturpando, não é isso que eu sou. Isso que você está lendo perturbadinho é você, não sou eu. Então, nós vamos construir o nosso templo de luz, o nosso reino de Deus em nós, a superconsciência que nasce do nosso consciente, na transformação do subconsciente, na ressignificação e na iluminação do inconsciente. E é o que nós vamos construir o nosso templo de luz, na pureza das ideias que nascem dos pensamentos, que nascem dos sentimentos, das emoções, das sensações, dos instintos, mediante a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, os nossos desejos,
em confrontação com nossas memórias. Então, constrói o seu templo de luz, construamos o nosso templo de luz na pureza de nossas ideias, que elas são sementes. Nós estamos plantando. E onde forem depositadas, agora eu pergunto a você, é no subconsciente? É no inconsciente? É no entorno? Porque no interno não precisa, elas vieram de lá. Lá eu posso levar algo que eu promovi aqui juntamente com elas. Então eu vou usar essas ideias, que são sementes de luz, que eu estou querendo construir a paz no meu interior. Então essas luzes estão vindo de lá. Ou de outros seres que as possuem. E com a pureza dessas ideias baseado no que pretendo. Elas são sementes dessas possibilidades, do meu templo de luz. Para onde forem depositadas, nascerão com a responsabilidade de quem as plantou. Então, o que eu preciso? Mudar o meu comportamento? Então, eu estou falando de subconsciência. E eu vou usar a minha inteligência, poder imaginativo, consultando minhas memórias, vou ter acesso à subconsciência e à superconsciência. E também vou acionar os meus desejos na construção de tudo isso. Onde eu estou plantando as minhas sementes que eu recebi da superconsciência? Porque eu quero construir um templo de luz. Recebi de lá. Onde eu preciso modificar? A causa das perturbações do meu comportamento? Então é para o inconsciente que eu vou direcioná-las. Mas é direto? Não tem como. Então eu vou ressignificar o subconsciente, que é onde está perturbado pela presença desses agentes do inconsciente. E o subconsciente é um tanto de seres do inconsciente e outro tanto do superconsciente. O que eu fizer de ressignificação, eu vou estar sendo direcionado pela superconsciência, promovendo a inconsciência. E se o inconsciente, que é um oceano infindável, e aqui no subconsciente está apenas alguns fragmentos, vendo o que eu faço com os seus filhos aqui, vai aceitar que eu viaje por lá. E aí eu vou permear com os que eu transformei aqui, dessa periferia, vou atravessar o inconsciente e até chegar com eles todos no meu consciente. Vou trazê-los para o meu festim. E de acordo com a roupa nupcial que eu vesti-los, daqui eu viajo com eles para a superconsciência, porque sou eu, a alma que está no campo ativo, na mente ativa, que é uma emanação da superconsciência, ela que está mais próxima da superconsciência. Então não tem como entrar na superconsciência sem passar pelo consciente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém do subconsciente, do inconsciente, vem ao superconsciente se não passar pelo consciente. Onde eu estou, a alma, se não passar por mim. Devemos analisar também o que vamos escrever, porque responderemos pela plasmagem do mal nas palavras grafadas e receberemos o bem que nelas for impresso. Vocês podem observar em todo o livro Despertar da Consciência, embora a minha perturbação inconsciente, também do meu subconsciente, e nesses dois oceanos está o que nós chamamos de ego, que é essa força que resiste ao novo, intencionava essas palavras malditas, mal colocadas para o livro. E os amigos que estavam atentos, encarnados e desencarnados, foram sugerindo, às vezes eu melindrava e eu magoava, porque a minha vaidade queria colocar aquilo. Até que
Segundo Miramês, Leon Denis, nenhuma palavra vai ferir ao que o outro acredita, a obra de quem quer que seja. E assim também o cuidado com a segunda obra. Então, quando eu estiver falando alguma coisa e destonar, sou eu, o meu inconsciente perturbado, ou se você me perguntou, pode ser o seu inconsciente que está respondendo, apenas passou pelo meu filtro. E dependendo do que eu tenho, do quanto de energia que eu tenho, eu posso amenizar a situação. Mas dependendo do momento, nem Jesus aliviou. Se assim fosse, não teria a história dos vendilhões do templo. Não teria a história que alguém queria que eles lavassem as mãos antes. Alguém que era cheio de podridão por dentro, querendo que eles lavassem as mãos. Era algo fora. Ou outras situações, conforme eu já falei. Então, nós estamos falando para um todo, e não apenas para um pontinho que nós chamamos de periferia. Eu não estou falando e nunca falo para a periferia, para um pontinho. Falo direcionando sempre para o âmago da consciência. É lá que eu peço permissão, eu peço conexão quando eu olho para vocês, quando eu vou começar uma palestra. É lá que eu peço a consciência que me dê permissão para que eu possa auxiliá-la. E é de lá que vêm as palavras para que eu possa orientar a plateia, ou do inconsciente que está vindo, dependendo do que precisa ser trabalhado, ou do subconsciente. Por isso, ora palavras mais enérgicas, ora as palavras às vezes parecendo ásperas, mas veja para quem nós estamos falando, para que possa entender o mecanismo da linguagem. Então, devemos analisar também o que escrevemos, porque responderemos pela plasmagem do mal nas palavras grafadas e receberemos também o bem que nelas foram impressas. O bem que nelas foram impressos. Vivemos em plena troca de condições e energias, mas temos de saber que recebemos o que damos e acolhemos da vida o que doamos aos companheiros. Então, nós vivemos a parte consciente, subconsciente, inconsciente e superconsciente em plena troca de condições e energias. O superconsciente, por intermédio do centro coronário, com o cosmos, ou com outros seres mais evoluídos ou da mesma estirpe. Já o consciente, usando o centro frontal, vai fazer conexão com seres da mesma frequência, ou, quiçá, usando o centro laríngeo, o centro cardíaco, para falar com o inconsciente. Usando o centro gástrico para falar com o subconsciente. Usando o centro esplênico para conversar com o modelo organizador biológico. Usando o centro genésico para falar com as energias criadoras e interagir com a energia Kundalini, oriunda da natureza. Então, vivemos em plena troca das condições que nós estamos, pacíficas ou perturbadas, e também não só dessas condições, também de energias. Estamos trocando, estamos permutando dentro da mesma frequência. Mas temos de saber que recebemos o que damos, de acordo com o que ofertamos. No mínimo com as nossas intenções. E acolhemos, vamos receber de volta da vida o que doamos aos companheiros do micro ao macrocosmos. Essa é, pois, uma lei universal e inviolável
criada por Deus. Não tem como. Para quem estuda a física quântica e percebe no mecanismo de onda-partícula que, em realidade, os elementos quânticos ou infraatômicos, subatômicos, eles viajam em forma de onda, que é o que nós chamamos da teoria de supercordas. Mas quando olhamos para eles, é semelhante ao que Miramês nos mostra na obra Saúde. Ele estava observando 2 fascículos de luz que vinham brincando de viver. Quando ele olha para os 2, eles param. Aí se transformam em partículas. Param e olha para uma árvore e aponta a árvore, como se dissesse para eles: aquela árvore precisa de vocês para completar um ciclo. E eles, quando adentram o psiquismo da árvore, ela completa um ciclo e estava pronta agora para doar alguma coisa e oferta uma infinidade de energias para o ser que indicou o endereço para os 2 fascículos. É uma cena encantadora. Está na obra Saúde e o capítulo A Luz. Assistimos um espírito altamente educado na ciência das luzes controlar 2 raios dessa bênção divina que deslizavam no éter cósmico como se os 2 brincassem de viver. Nunca esqueço dessa passagem. Vimo-lo, o espírito, retardar a sua incrível velocidade, 300 mil km por segundo, indicar com as mãos onde eles deveriam penetrar em uma árvore próxima, e esta, a árvore, com expressão emotiva, a árvore, que é um ser, expirar um tipo de plasma com todas as características de vida e cores encantadoras em profusão. A árvore com essa expressão emotiva. Devolver às mãos do operador um elixir, o espírito que indicou os raios de luz. Aquele que poderíamos chamar de elixir da vida. Ele poderia fazer o que nós chamamos de cura instantânea, porque esse elixir doado pela árvore é a própria vida em profusão. Então essa é, pois, uma lei universal e inviolável, criada por Deus. E quando olhamos para a partícula, nós interagimos com ela. Então o observador interfere na estrutura do observado, que interfere na estrutura do observador. Ou seja, há uma permuta. Então não tem como eu olhar para um fóton, que é esse fascículo de luz, que Miramês fala, sem que algo do meu universo vá para o dele, sem que algo do dele venha para o meu. Isso também com os átomos, com as moléculas, com as células, com os tecidos, com os órgãos, com os corpos, com os sistemas e tudo mais. Não tem como ficar alheio. Nós estamos interagindo com todas as nossas vivências, segundo Kardec, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos simultaneamente. Devemos meditar constantemente na postura a que nos entregamos, observando com atenção se temos algo a consertar. E o que é meditar? Então, devemos meditar constantemente. Para nós, é medir a forma de agir. Então, eu estou orando. Estou criando um projeto. Oração é força, ação é serviço. Eu estou visualizando o que eu quero criar. Oração, eu coloco em ação. Visualizo a ação. E agora eu posso concentrar minha ação.
E assim, até chegar ao ponto de medir a ação. Como que eu vou colocar isso em pauta? Isso é um modo de meditar, é o que ele está falando aqui. Devemos meditar constantemente na postura a que nos entregamos. Ficou claro? Estar, então, vigilantes na postura a que nos entregamos. Porque meditar em sentido profundo é deixar o físico, o perispírito, a mente, quer dizer, o subconsciente, o inconsciente, o consciente, e viajar para o âmago da superconsciência para falar diretamente com o Pai que lá está. Eu falo ao Deus em secreto que em secreto me ouvirá. Mas eu fechei as portas da personalidade, eu entrei para dentro do aposento que era a mente, de lá eu fiz essa viagem. Isso é no sentido profundo, mas aqui é a postura. Eu estou medindo a minha postura, observando com atenção se temos algo a consertar nessa postura. Qual postura? No uso da minha inteligência, do meu poder imaginativo, nos meus desejos, nos meus pensamentos, das minhas ideias, de minhas palavras, de meus sentimentos, de minhas atitudes e assim sucessivamente. Chegou o momento da visão se abrir, da audição desembaraçar-se e a compreensão se estender de forma a dar o conhecimento da verdade, libertando a chama divina que desceu e deve subir para onde veio. E o mais delicado, desce com 1, 2 ou 5 talentos e só volta a se promovê-los, se multiplicá-los. Quem não voltar, quem não multiplicar, não só não volta, como é retirado da vinha. Então nós viemos de um plano superior, viemos da superconsciência, viemos do futuro. Estamos no consciente, na periferia da superconsciência. E viemos como missão ressignificar o que foi separado num pontinho chamado subconsciência. Uma fração do inconsciente iluminado pelo superconsciente. Se conseguirmos essa ressignificação, esses elementos são promovidos e começam a iluminar os demais. E aí nós vamos modificando de um talento, acordo outro, 2, 4, e volto para casa com os talentos multiplicados para fazer parte do Cristo e do Deus em mim. Então chegou o momento da visão se abrir. E a visão aqui é a nossa mente com tudo que nela existe. Da audição desembaraçar-se. Agora estamos falando do campo dos sentimentos. E a compreensão se estender. Estamos falando da superconsciência. Então chegou o momento da visão se abrir. A consciência ativa. Da audição desembaraçar-se. Estamos falando do mental e o emocional superiores. E a compreensão se estender de forma a dar conhecimento à verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Agora estamos falando da superconsciência, onde está a verdade. E vindo de lá para cá, dando liberdade, porque a verdade é mãe da liberdade, libertando a chama divina, que é a alma, a chispa divina que aqui está, que desceu de lá, que é um ponto de autoconsciência pura que veio, e deve subir para onde veio, mas só volta com os talentos multiplicados. Não tem como voltar como partiu. Eu preciso voltar com algo a mais. Essa é a minha missão.
O propósito deve ser firme, na firmeza da caridade bem orientada, para que o amor se expresse como um sol dentro do coração e uma força poderosa como luz de Deus no centro da consciência. E aqui vai mostrar todos os estágios de novo. Nós saímos de lá e vamos retornar. E aí você pode estar perguntando, e quem enterrou o talento? Se estamos no mundo de provas e expiações, se enterrou aqui, volta para o degrau de baixo. Mundos primitivos. Ainda permaneceu ocioso lá? Mundos em formação. Até acordarmos na consciência. Se acordamos aqui, nesse retornar, já podemos estar em mundos de regeneração, mundos felizes ou celestes e divinos. Então vamos fazer isso. E de que forma? O propósito deve ser firme. Vontade firme. Mas que firmeza é essa? Na firmeza da caridade bem orientada. O que é a caridade? A autoiluminação. Salvação de si mesmo. Autossublimação. A sublimação da personalidade. Então, o meu propósito deve ser firme na firmeza do meu processo de autoiluminação. Mas o que eu quero com essa caridade, essa autoiluminação? Para que o amor se expresse como um sol dentro do coração. O amor é a caridade em todos os seus aspectos. Então, o meu propósito deve ser firme. Qual que é essa firmeza? A firmeza da caridade bem orientada. O que é essa caridade bem orientada? Além de ser o processo iluminativo, para que ela, a caridade bem orientada, se expresse, seja um instrumento de expressão do amor como um sol dentro do coração. O que é o coração? Mental, superior, depois emocional superior. Os dois juntos, o coração no espírito. De onde vêm as ideias síntese, emanadas. O que nós chamamos de campo intuitivo ou búdico, que vem do âmago do ser, da superconsciência ou do átmico. Então, o propósito deve ser firme na firmeza da caridade bem orientada, para que o amor se expresse como um sol dentro do coração, já está retornando para o interior, e uma força poderosa como luz de Deus no centro da consciência. Construir o reino de Deus em mim. Lembra lá atrás? O templo da luz no meu interior. Porque é a mente, com os pensamentos, com as ideias, com tudo que aqui está na consciência ativa, é que constrói a superconsciência. Emmanuel. Está no segundo livro, que vai ser lançado esse ano. E aqui terminamos essa parte. E agora vamos para a terapêutica. Terapêutica psíquica. O que será isto? A cura psíquica equivale à cura física. Em muitos casos, a segunda nasce da primeira, ou seja, a cura física nasce da cura psíquica. Consoante as ideias dos grandes mestres do espiritismo no mundo. Isso é o que eles falam e como eles falam de fato. A raiz de todo o desequilíbrio se encontra na profundidade dos pensamentos que, ao se tornarem ideias, têm o poder de harmonizar ou perturbar os corpos que servem à alma. Ficou claro? Então, a cura psíquica equivale à cura física, porque aqui está a causa e aqui está o efeito. Então, em muitos casos, se não quase todos, a segunda
nasce da primeira. Em muitos casos, a cura física vai nascer da cura psíquica. Porque há casos que o corpo físico, a enfermidade física adoece a alma. E na maioria deles, a alma enferma adoece o corpo. Então, em muitos casos, a segunda nasce da primeira, consoante ou de acordo, ou em ressonância, ou em sintonia com as ideias dos grandes mestres do Espiritismo que pregam essa verdade. Eles narram que a raiz de todo desequilíbrio se encontra na profundidade dos pensamentos. Onde é a profundidade dos pensamentos? Agora eu vou pegar você. É o pensamento que você está criando que adoece. O pensamento que vem do âmago da profundidade do espírito não gera doença. Ele é saúde, e saúde perfeita. Só chegou lá porque conseguiu essa condição. Então, na profundidade do pensamento, agora é o que eu estou transformando, o quanto de energismo que eu estou transformando do meu subconsciente. No início, o homem tem apenas instintos. A oração nasce na feição de simples desejos, viajando do centro cardíaco ou do emocional para o centro frontal ou cerebral. Transformando, quando chega aqui, em pensamentos. Então, a profundidade dos pensamentos, será que são os instintos? Uma parte deles vieram do inconsciente, lembra? Então, a profundidade dos pensamentos está lá no inconsciente. De lá vem para cá e de cá nós vamos ressignificando, iluminando a caridade consigo mesmo. Então, a raiz de todo desequilíbrio se encontra na profundidade dos pensamentos ou do inconsciente, que, ao se tornarem ideias, porque queiram vindo de nós, vários pensamentos vão transformar-se em ideias, ou vindo de dentro ou do cosmos. Então, tem o poder de harmonizar se vem do íntimo da superconsciência ou do cosmos, ou de perturbar os corpos que servem à alma quando vem do inconsciente, dos umbrais, dos abismos de nossa própria consciência periférica. A mente doente, cujos pensamentos são inferiores, constitui uma força dardejante que distorce a energia divina absorvida pelos centros de força encravados no corpo espiritual, e esta flui imediatamente para as glândulas de secreção interna, da pineal às gônadas, que a ofertam para toda a rede de sutis nervos, o que nós chamamos de plexos nervosos, em cada glândula, com exceção da pineal, hipófise pituitária, capazes, pelas suas sensibilidades, de predisporem os órgãos a variadas enfermidades, arruinando igualmente o metabolismo celular. E agora, a mente doente. Por que adoece? As boas leituras a enriquecem, as más leituras a entorpecem. As boas músicas pacificam, as músicas fora do prumo a perturba. E assim, ela vai adoecer pelo conhecimento que eu estou adquirindo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou ouvindo, os ambientes e tudo mais. E ela doente, cujos pensamentos são inferiores, porque agora ela está conectada com a inconsciência e com todos os seres da mesma frequência.
Ou isso constitui uma força dardejante, como dardos envenenados que vão distorcer a energia divina absorvidas pelos centros de força. Lembra do hálito divino que passa pelo centro coronário, transmutado no centro mental em pensamentos? Agora, a mente doente vai distorcer, porque a inteligência, poder imaginativo, os desejos, tudo está perturbadinho por ali. E esses centros de força estão encravados no corpo espiritual, do centro coronário, que está exatamente no corpo celestial, ramificado no campo búdico, também no emocional superior e no mental superior. Sediado no corpo celestial, equivalente à superconsciência, o átmico, o corpo da consciência, e depois interligados com o corpo do Cristo, que é o corpo búdico, e depois por onde ele vai manifestar-se, pelo seu coração, o emocional e o mental superiores. Coronário. Frontal, no corpo mental. Laríngeo, no corpo dos desejos. O cardíaco, no corpo emocional. O gástrico, no corpo dos instintos. O esplênico, no corpo vital, o modelo organizador biológico. O genésico, na energia criadora. E o Kundalini, as forças da natureza. Então, estão encravados no corpo espiritual e esta energia que flui imediatamente para as glândulas centro frontal, hipófise pituitária, coronário, epífise ou pineal, laríngeo, tireoide, paratireoide, cardíaco, glândula timo, e assim você já sabe o resto. Então vai fluir para essas glândulas de secreção interna e elas estão interligadas com plexos que governam setores. Em torno da nossa coluna vertebral, de um lado e de outro, tem duas colunas de centros nervosos. Espalhados pelo corpo, em outros setores, tem glândulos nervosos, algo menor. E na direção de cada centro, genésico, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, tem esses plexos, esses aglomerados de nervos, onde essa energia vai chegar. E esse aglomerado de nervo é o que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Ele vai governar a periferia, já que o sistema nervoso central é a estrutura cerebral nos seus 3 níveis, juntamente com a medula espinal na intimidade da coluna vertebral. Ele vai arruinar igualmente o metabolismo celular, porque vai chegar em cada nervinho que vai comandar cada célula. Então, todos os tipos de fobias nascidas da depressão nervosa trazem consigo energias deturpadas, transmutando-as em inúmeras alergias que têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspecto, confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra. Aqui eu pulei uma tela. Nós estávamos estudando aqui até a glândula de secreção interna. E a partir delas vai afetar para todas as redes sutis desses nervos, capazes, pelas sensibilidades que predispõem os órgãos a variadas enfermidades, porque eles vão interferir na consciência do órgão, dos tecidos, das células, das moléculas, e arruinando igualmente todo o metabolismo celular. E essa tela é muito interessante, muito profunda. Todos os tipos de fobias. Todos. Não disse esse ou aquele. Então, todos os tipos de fobias nascidas, esses tipos, da depressão nervosa, trazem consigo energias deturpadas.
Todos os tipos de fobias, nascidos da depressão nervosa, vai trazer consigo energias deturpadas, transmutando-as, essas energias, em inúmeras alergias. O que é uma alergia? Dificuldade de relacionamento consigo mesmo, com algo ou com alguém. Consigo mesmo, com tudo que existe em si próprio. Consciente, inconsciente, subconsciente, superconsciente, toda a minha totalidade. Com algo que pode ser desde a poeira a qualquer coisa na criação. Ou com alguém, pode ser com o vizinho, com o irmão, seja lá com quem for. Isso é alergias. Transmutando em inúmeras alergias, que têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspecto, dependendo do ambiente, etc., confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra, porque remédio nenhum cura a alergia. Vai entorpecer certos mecanismos, mas a alergia se cura com a autoestima, o alto amor, o alto perdão, em tudo dar graças, relacionar-se com tudo, como se estivesse relacionando com o próprio Deus, não só coisas, pessoas e tudo mais. Então, consigo, com algo ou com alguém. Basta isso para curar de todas as alergias e com isso da depressão nervosa, que são os desequilíbrios do inconsciente, perturbando o subconsciente e atormentando o consciente. Isso é uma depressão nervosa, onde com as minhas palavras eu vou ferir as pessoas, mesmo estando no estado de apatia. Ao invés de aceitar o socorro, a semelhança de um bipolar, porque a bipolaridade, ora eu estou apático, em depressão, ora eu estou eufórico. Mas a depressão nervosa permeia os dois polos. Ora se magoando, se melindrando, ou ora ferindo as pessoas. Depressão nervosa vem desses desequilíbrios da inconsciência, sintonizando com outros seres da mesma frequência, perturbando o subconsciente, que é o automatismo responsável pela minha saúde e o meu comportamento, e perturbando a minha inteligência, poder imaginativo, minhas memórias, meus desejos e tudo mais. Vai confundir os terapeutas mais hábeis, porque toda hora eu sou uma pessoa, um paciente diferente. É bom que o homem saiba que em torno de nós, encarnados e desencarnados, existe um campo de força criado por nós mesmos, pelas nossas ideias. Elas, as ideias, se afinam pelas suas vibrações afins com outras ideias, interligando umas às outras, pela lei de afinidade, influenciando o seu próprio Criador. Também é outro mecanismo de depressão nervosa. Agora, em conexão com outros seres, que nós podemos dizer, de algum modo, que é um estado obsessivo. Auto-obsessão ou obsessão em parceria. Então é bom que saibamos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que em torno de nós existe um campo de força que nós criamos, por nossas próprias ideias nascidas dos pensamentos que vieram das transmutações que falamos. E essas ideias se afinam pela sua vibração, vibrações afins com outras da mesma estirpe, interligando umas às outras, cosmicamente falando, ou com tudo que existe em nós, pela lei de afinidade, influenciando o seu próprio Criador. Pode transformar-se, dependendo de onde eu estou sintonizando, num processo ferrenho de autodepressão, de auto-obsessão, que é um mecanismo de autodestruição, autopunição, dilaceramento de si mesmo, e assim nós vamos, a cada dia,
com essas ideias, pensamentos consciente, subconsciente, inconsciente e o entorno, ficamos cada vez mais perturbadinhos ou mais harmoniosos, depende de nós. A energia divina procedente do nosso Pai Celestial nos beija com toda a mansuetude, inspirando-nos por todos os meios, para a grandeza da vida. Porém, é na sutilidade da consciência que encontra a fonte repetidora de energias. Então, lembramos que esse hálito divino, essa energia procedente de Deus, que vem do nosso Pai Celestial, nos beija com toda a mansuetude, porque vem pelo centro coronário, que é um aglomerado de virtudes. E vem inspirando-nos por todos os meios, porque ela vai trazer forças, estímulos e vai transformar-se nos próprios pensamentos. Até aí, tudo bem, veio do centro coronário até chegar na periferia da mente. Isso para a grandeza da vida, que é o próprio Deus. Porém, é na sutilidade da consciência, no âmago de minha consciência, que encontra a fonte repetidora das energias. Veio pelo coronário, que está conectado à consciência, e é na sutilidade desta consciência, na consciência profunda, que vai encontrar a fonte repetidora, que vai trazer algo a mais e transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. Se estivermos em perfeita conexão com o divino. Mas lá atrás vimos que nós podemos perturbá-la se não estamos nessa conexão. São ondas luminosas que têm a capacidade de absorver os nossos sentimentos na sua totalidade, como sendo o mais aperfeiçoado gravador que registra todos os sons e palavras que deles se aproximem. Então, nós vimos que além desta energia divina que procede de Deus, o seu hálito divino, que nos beija com toda a sua mansuetude, inspirando-nos por todos os meios para a grandeza da vida, que vai encontrar a fonte multiplicadora no âmago de nosso ser, no Deus em nós. E são ondas luminosas que têm a capacidade de absorver os nossos sentimentos na sua totalidade. Porque elas vão gravar, nós vamos plasmar nelas os nossos sentimentos para transformá-los em algo melhor. Como sendo o mais aperfeiçoado mecanismo que vai gravar e registrar todos os sons e palavras que dele se aproximar. Miramês fala que em torno de 20 metros, só o corpo vital, que tem mais ou menos 2 centímetros de vibração, além do nosso corpinho físico, já registra tudo isso em 20 metros se eu estou indo pela rua, sem pensar e perceber coisa alguma. Se eu não tiver uma vigilância, se eu não escolhi o que eu quero gravar, se eu não determinei, se eu não estou vigilante, se eu não estou atento, eu estou trazendo tudo isso que se aproxima de mim. E aí eu não sei por que eu entrei em tal ambiente, por que eu passei por aquele trecho da rua, por que eu encontrei com aquelas pessoas e fiquei assim. E na realidade não são os ambientes, não são as pessoas, não são a rua, porque eles são o que são. Eu que não estava atento nas frequências que eu queria dentro da minha proposta de vida. Pode, entretanto, ser dissolvido esse mecanismo por meios criados pelos próprios homens. Então, tudo isso, vou ler 3 de carreirinha daqui até terminar lá. Então, a energia divina procedente do Pai Celestial nos beija com toda a mansuetude, inspirando-nos por todos os meios, para a grandeza da vida. Porém, é na sutilidade da consciência que encontra a fonte repetidora de energias, a fonte inesgotável a partir daí.
Então, são ondas luminosas, essa fonte repetidora, que tem a capacidade de absorver os nossos sentimentos na sua totalidade, como sendo o mais aperfeiçoado gravador que registra todos os sons e palavras que dele se aproximem. Pode, entretanto, ser dissolvido por meios criados pelos próprios homens. Assim também são as ondas de luz que nos vêm do Criador. Nós também podemos detoná-las, como nós vimos ali atrás. Elas assimilam, porém podem ser dissolvidas por todos os pensamentos forma que elas absorvem dos sentimentos humanos. Então, veio o hálito divino na sua pureza lirial. Elas assimilam o que nós temos, porém podem ser dissolvidas, dependendo do que vão ser assimiladas por ela, por todos os pensamentos forma, nosso e do entorno, que elas absorvem dos sentimentos humanos. Elas vão deformando por conta do que estão gravando em si. Como uma plantinha, dependendo dos nutrientes que se dá, nós podemos matá-la. Dependendo do que ofertamos, ela pode renascer, florescer e frutificar. Somente a escrita eterna é indestrutível, porque foi Deus que gravou na sua estrutura profunda. Então, essa escrita eterna são os valores imortais, o que nós chamamos de virtude no seu mais alto nível. Porque aqui ainda estamos falando de sementes, que podem ser dissolvidas por meios criados pelos próprios homens, pelos nossos desequilíbrios. Estamos recebendo algo puro, algo nobre, e às vezes estamos entendendo de outra forma e pondo tudo a perder. Assim também são as ondas de luz que nos vêm do Criador. Elas assimilam, porque vai como uma esponjazinha, aceita ser plasmadas nelas o que nós temos, porém podem ser dissolvidas por todos os pensamentos forma, em desequilíbrio, que elas absorvem dos sentimentos humanos, quando não estamos em sintonia harmônica. Então, somente a escrita eterna é indestrutível. Essa mensagem eterna permeia todos os seres como forças e estímulos e ninguém consegue deformá-las. Porque foi Deus que gravou na sua estrutura profunda algo dele, do que há de mais nobre e puro. Ou seja, a sua flor de lótus não vai se misturar no sentido de ser deformada pelo pântano. Ela vai transformar o pântano sem que ele a transforme. Todos temos um dos corpos que se pode chamar corpo mental, formado pelas nossas criações, fazendo uma barreira em torno de nós, que nos protege ou nos escraviza, dependendo do teor das nossas ideias. Então, todos nós temos esse corpo mental, mas basta entender que ele é formado por nossas criações, fazendo uma barreira em torno de nós, de proteção ou de desequilíbrio, que vai nos proteger ou nos escravizar, dependendo do teor das nossas ideias, que vai formar essas criações. Pensamentos, ideias, palavras, criações. Em todo aspecto, somos médicos de nós mesmos e, conhecendo essa verdade, o nosso dever é segurar as mãos no arado sem olhar para trás. Então aqui poderíamos colocar no plural. Miramês nos autorizou a fazer isto. Então, em todos os aspectos, somos os médicos de nós mesmos. Em todos os aspectos. Ninguém nos cura, somente nós temos poder de curar-nos.
E conhecendo essa verdade, porque nem Jesus curou ninguém, a sua fé te curou, o nosso dever é segurar as mãos no arado sem olhar para trás. O que é o modo de olhar para trás? A fofoca, a maldade, a maledicência. Então nós devemos, como Chico nos ensinou, sermos os terminais, as estações finais da fofoca. Chegou em nós, acabou. Não passe adiante. Porque a fofoca, segundo ele, também mata. Para Ramatiz, é a pior magia negra. Para André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Por isso, qualquer coisa que se nos aconteça é para o nosso bem. Agora depende da minha atitude. O que é que eu vou fazer com que a vida me ofertou? Porque ou Deus está de férias, ou naquele aparente desequilíbrio daquele ser que eu esperava angelitude, por quê? Eu me deixei ferir. Se Deus é onipresente, Ele estava lá, nele e em mim. Ele é a suprema sabedoria, hein? Então Ele não errou o endereço. E Ele é a insuperável onipotência. Se fosse para ser diferente, Ele teria modificado. Se fosse para vir com mais suavidade, Ele teria dosado, porque Ele é o Senhor dos senhores. Então nunca se esqueça disso. Então não espere santidade de quem não a possui. Fique com a mensagem. Não valorize os desequilíbrios do mensageiro. Embora o mensageiro possa ter N desequilíbrios, a mensagem pode ser autêntica. Observe se ele está fazendo o extremo para vivenciá-la. Agora, de um dia para a noite, ele não conseguirá vivenciar a mensagem que professa. Até porque Emmanuel afirmou com muita sabedoria, equilíbrio e lucidez. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios, quando 1% do que eu prego com os meus lábios, transformar-se em meus atos de cada dia, quando isso acontecer em mim, a terra inteira será libertada por todo o mal. Quando eu chegar a essa condição, vivenciar 1% somente. Já sou a criatura que serve pelo prazer de ser útil. Pelo menos no ápice do meu esforço. E encontro em mim mesmo 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Quando não os tenho, eu bato em outras portas. Porque é meu direito fazer, só que bato arando, na ação. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem. Se eu estiver trabalhando, eu tenho acesso a essas outras mentes, que vão multiplicar 100 ou 1000 vezes a mais o esforço que eu estou fazendo. Agora, não consegui isso ainda sem colocar a mão no arado. E quanto a ser o Cristo na ação, ele levou alguns bilhões de anos antes de mim para chegar onde chegou. Daqui a alguns bilhões de anos chegarei onde Jesus estava quando passou por aqui. Devemos tomar atitudes e operar em nós a verdadeira cura dos nossos desequilíbrios. E como fazer? Mudanças. E quando coloca-te mudanças, e ele repete de novo, mudanças. E com reticências. Nós é que vamos falar onde precisamos fazê-las. Podemos chamá-las de renovação interior, podendo durar meses, anos, séculos ou milênios. É o que eu acabei de falar. Eu me convenci disso, que eu preciso dessas mudanças e estou procurando como fazê-las. O segundo livro é um manual disso, como eu estou fazendo-as. E o terceiro, idem.
Então, preciso eleger as mudanças. Podemos chamá-las de renovação interior, porque ninguém transforma nada fora se não fizer um planejamento dentro. E ninguém muda nada dentro sem harmonizar-se com o que está fora. Isso vai durar meses, anos, séculos ou milênios. Mas eu já estou começando. Já comecei, na realidade, há alguns milênios. O tempo não importa. Importa que a lei nos determina e nos pede que avancemos. E é o nosso dever prosseguir sempre na educação dos nossos sentimentos. É o que nós fazemos dioturnamente, sem escravizar-nos, observando, olhai, depois vigiando o que nós queremos mudar e mudando, orando, arando. E o tempo não importa. Importa é que façamos bem feito. Importa que a lei determina que e nos pede que avancemos para frente e para o alto. E é nosso dever prosseguir sempre. O quê? Na educação de nossos sentimentos. E nasceu para ser pensamentos. Ou para manifestar pensamentos. Porque se eu estou vindo de baixo para cima, eu estou transformando sentimentos em pensamentos. Se eu estou vindo do centro para a periferia, eu estou transformando sentimentos profundos em pensamentos periféricos. Todo tempo é tempo de começar. E de uma coisa temos certeza, que não nos faltará a assistência espiritual neste grande empenho, ou nesse grande desempenho, em que o maior beneficiado seremos nós mesmos. Estamos levando a efeito essa mudança. Todo tempo é tempo de começar. Pode ser agora. Pode ser daqui a pouco. E de uma coisa temos certeza. Não nos faltará assistência espiritual neste grande, não é nesse empenhozinho não, nesse grande desempenho ou empenho em que o maior beneficiado seremos nós mesmos que estamos fazendo a transformação, porque a cada um segundo suas obras. A saúde é, por natureza, divina. Todavia é necessário que compreendamos sua função nos nossos passos. Se não obedecermos à lei do equilíbrio e à harmonia da vida em nossa vida, os variados tipos de enfermidades seguirão em nossos caminhos, como professores mais rudes que conhecem como lidar com os espíritos que ainda ignoram as leis de Deus. Não tem como fugir disso. Já tentei, não consegui. Então a saúde, portanto, é de natureza divina. Então, a saúde é, por natureza, divina, porque é a harmonia com as leis. Todavia, é necessário que compreendamos sua função, saúde, nos nossos passos. Sua função é a iluminação consciencial. Se não obedecermos à lei do equilíbrio, que é a lei e a harmonia da vida, em nossa vida, se não compreendermos isso, jamais teremos a saúde, que é sinônimo de harmonia e de perfeito equilíbrio. Se não compreendermos isso, os variados tipos de enfermidades seguirão os nossos caminhos, passo a passo, como professores mais rudes que conhecem como lidar com os espíritos que ainda ignoram as leis de Deus. Aí nós vamos ter a enfermidade de acordo com
essa rudeza, se assim podemos dizer, não sei se existe essa palavra, dos nossos corações. Esse primitivismo de nossos corações, essa dissonância com as leis de equilíbrio e de harmonia. O homem deve conhecer mais além da matéria. Então, o homem deve conhecer mais além da matéria, de outra forma nunca encontrará a paz de consciência. O homem deve conhecer mais além da matéria. O que está além dessa matéria? O campo psíquico, emocional, o campo espiritual, mental, até chegar ao âmago da consciência. Se eu não fizer isso, se eu não conhecer esse algo que está além dessa matéria, se estivesse aquém, é os campos primários. Então, de outra forma, nunca encontrará a paz de consciência, se eu não conhecer o modelo organizador biológico e os demais campos que vão ordenando este modelo organizador até chegar no campo mental. Pois o mental abstrato, o emocional abstrato, o campo búdico ou intuitivo, o campo da consciência átmico ou celestial. As leis de Deus se encontram escondidas nas dobras do tempo e do espaço. Mas para o estudante da verdade, elas são visíveis em tudo o que se possa ver, sentir e ver. Então, as leis de Deus se encontram escondidas nas dobras do tempo e do espaço. Tempo é sinônimo de perispírito e espaço, corpo físico. Então, as leis estão em cada infraestrutura, assim como nas mais elevadas. Mas para o estudante da verdade, são visíveis em tudo o que se possa sentir. Os sentimentos compreendem os pensamentos. E ver. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Os ouvidos de ouvir é os sentimentos, e olhos de ver, olhos do conhecimento transcendente. O homem velho deve morrer como a semente para que surja o homem novo. Então, o homem velho deve morrer como a semente para que surja o homem novo. Então, o pensamento em desalinho, a emoção desgovernada, a palavra em desequilíbrio, a atitude em dissonância. Então, tudo isso vai morrendo e nascendo pensamentos novos, ideias novas, sentimentos novos, palavras novas, atitudes em conformidade com o meu processo de mudanças. Observando as habilidades do Cristo, tiraremos delas as mais profundas lições e encontraremos a vida cada vez mais fulgurante. Nos caminhos do esforço próprio, ser-nos-á dada a luz do entendimento. E observar as habilidades do Cristo é na ação, não é olhando apenas. E nós vamos tirar na ação delas as mais profundas lições e vamos encontrar a vida cada vez mais fulgurante, porque nós vamos mergulhar de cabeça nesse processo vivencial. E nos caminhos do esforço próprio, porque só podemos fazer isso com esforço próprio, ser-nos-á dada a luz do entendimento, mas na ação, a cada um segundo as suas obras. Façamos a nossa parte, destruindo a crosta de ideias maléficas que giram em nosso derredor, como os planetas em torno do Sol, a nos influenciar por aquilo que criamos. Então, pensamentos, ideias, sentimentos, palavras ficam em torno de quem as cria. Erips Barçanufo, Emmanuel e outros.
Então façamos a nossa parte destruindo a crosta de ideias maléficas que giram em nosso derredor. Como faremos isso? Com ideias nobres, ideias enobrecedoras. Vai ficar como os planetas em torno do Sol a nos influenciar por aquilo que criamos. Se eu mudo o processo de criação, o que era maléfico torna-se benéfico. Se eu mudo da mentira para a verdade, da maldade para a bondade, da maledicência para a benevolência, tudo isso vai quebrando essa crosta e vamos transformando. As 3 últimas telas. Elas, as ideias, podem sair, quebrar a crosta, escapulindo para fora, influenciando outras pessoas, se não educarmos a tempo. No entanto, outras ideias de outras pessoas podem vir a nós por afinidade dessas ideias que saíram. São trocas indesejadas, mas que obedecem à força de atração, que é uma lei. Segue as lições desse livro, observe em todas elas o que tentamos te dizer acerca da saúde e de onde ela vem para o corpo somático e cuida de aprender por esses meios ou por outros que podes conhecer em muitas outras obras espirituais, que o Senhor é o mesmo em todas as escolas, com a finalidade de educar a todos. Se queres ser ajudado, trabalha na tua própria conquista, aperfeiçoando-te. Semeia a luz que terás, com o tempo, sóis e estrelas em teu céu. Creio que não precisa nem de explicação essas últimas 3. Elas finalizam o nosso trajeto. Tem aquela crosta com as ideias maléficas. Se não quebrarmos e promovê-las, pode sair, elas próprias quebrar a crosta, escapulir de lá e influenciar outras pessoas. Com isso, eu deixei a porta aberta. No entanto, outras ideias de outras pessoas podem vir a nós pela afinidade, por afinidade. São trocas indesejadas, mas que obedecem à força de atração. É uma lei. Se eu não quero que assim seja, basta eu cuidar do meu rebanho, não permitir que os meus leões firam os outros e, quando os leões dos outros passar pelo meu universo, eu ter mais cuidado com eles para não ferir os seus próprios donos. E vamos seguir todas as lições desse livro, observar cada uma e cuidar de transformar o nosso próprio universo nessas aquisições espirituais, construindo a cada passo estrelas e sóis nos céus de nossas consciências. Abraços de luz e paz, muito amor a todos. Essas 2 aulas foram um pouco mais robustas, porque não teve como ficar menor, como andar mais rápido, embora sendo menos telas, basicamente a metade das telas. Espero que tenha ajudado. Seguimos o tempo todo a nossa intuição, os benfeitores que nos conduzem, sempre falando, como eu disse no início, para no mínimo 4 universos. Para o âmago da consciência, para a inconsciência, para a subconsciência e para a consciência ativa. Trabalhamos 4 universos simultâneos. Dependendo de onde estamos direcionando, às vezes um pouco mais de vigor na fala, quando direcionado ao inconsciente, às vezes ao subconsciente. Até certo ponto ao consciente também. Normalmente com mais docilidade quando falamos ao superconsciente, que sempre está aberto a ouvir, a ponderar,
assimilar ou ofertar alguma coisa. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.